Bom dia, pessoal! Tudo bem? Boa quinta a todos. Mais um webinar da Verity. Hoje com um tema super relevante. Ainda falando de reforma tributária, que eu acho que é um tema que a gente vai escutar muito no decorrer desse ano. Afinal, o jogo já começou, essa é a grande verdade. E a gente vai sempre fomentar esse tema aqui, trazer esses fóruns de discussão para a gente cada vez mais ficar mais por dentro, mais próximo um do outro, porque agora a gente está vivendo um momento, eu acredito, de muita união da nossa classe. Então, por isso que, até antes de começarmos, é com grande satisfação que hoje a gente pode contar com uma presença super especial, a Solange, que ela é diretora-geral do Grupo Controller, super parceira nossa. A Solange é contadora, formada pela Universidade Federal do Ceará, é auditora também, credenciada no CNAE, perita contábil, registrada na CNPC e membro da Embracon. E a Solange tem uma boa experiência com auditoria, controladoria, compliance. Também entrega a rede RNC, que também a rede RNC é uma super parceira nossa, tá? E além de toda a experiência dela, e ela atualmente é vice-presidente da Sescap Ceará. Então, eu trouxe aí um convidado de peso para a gente hoje bater esse papo, ter essa manhã gostosa, conversar para mostrar que acho que está todo mundo na mesma página, vamos dizer assim. Então, Solange, é um prazer recebê-la aqui conosco e vou passar a palavra agora para você. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Gratidão pelo convite, Felipe, da Verity. É muito oportuno esse momento da gente agora, né? Nesse começo de ano, até porque essa combinação do conhecimento técnico que a gente vai conversar um pouquinho aqui, com esse método e essa tecnologia da Verity, faz exatamente essa discussão muito rica, né? Bom, eu sou sócia-gerente administradora do Controller aqui no estado de Ceará, né? Uma empresa de 37 anos na área de auditoria, compliance, outsourcing contábil fiscal IDP e outras áreas mais. A gente presta consultoria, recuperação de crédito. A gente fez essa parceria aí com a Verity há alguns anos atrás. A gente descobriu, não foi, Felipe, a Verity? Foi com o Otávio, né? Lá na época, a gente conversou com ele, enfim. E a gente viu assim uma oportunidade gigante, graças a Deus, a gente do Grupo Controle, a gente costuma sair muito na frente com tecnologia, né? Porque eu entendo que faz tempo que o profissional contábil ele precisa fazer essa adesão da tecnologia no seu dia a dia. Então a Verity ela veio assim como um divisor de águas para a gente, na realidade, porque vocês foram além na época do que estava previndo aí antes da reforma até, né? Então, e aí quando veio com a reforma, vocês também se anteciparam, isso para a gente foi muito, muito, muito bom. E é isso, a gente está aqui para ver a gente bater esse papo, para ver o que a gente pode agregar aí para os profissionais, pelos colegas, né, que estão passando pela mesma situação que a gente está passando. Eu digo muito que a gente está na mesma página, porque está zerado para todo mundo, para os grandes tributaristas, para nós contadores, para todo mundo, né? Então a gente vai todo mundo num papel em branco, numa página em branco, para poder começar essa jornada aí com a reforma tributária. Com certeza, Solange. E o intuito do nosso webinar é exatamente esse. Nós aqui como software, a gente sempre é muito demandado. Afinal, os escritórios estão passando, tanto os escritórios jurídicos como contábeis, estão passando por uma atualização, estão passando por uma grande. Além de uma reforma tributária acontecendo, está passando por uma grande reforma interna. Essa é a grande verdade. Tem muito escritório que, poxa, não oferecia tal serviço, agora está oferecendo. Então, a gente está vendo essa dinâmica. E até um pouco amarrado nessa pergunta, já vou começar nosso webinar, já que eu estou trazendo alguns temas polêmicos. Na sua opinião, nessa atualização que a gente está passando de reforma, de fase, de profissionais, que né, agora os profissionais estão passando. Antes existia muito profissional muito técnico, muito focado em número, muito matemático, vamos dizer assim. Agora eu vejo que os profissionais estão cada vez tendo que expandir a cabeça, virar consultores mesmo,
porque o número cada vez mais está saindo automático, né? Mas você tem que entender também o que é o número. Você entende que isso passou a ser uma nova frente de serviço, uma nova dinâmica de serviço, ou você acha que não, isso daí sempre existiu, só que não era tão aberto? Olha, eu entendo perfeitamente, e está muito claro para a gente que é uma nova dinâmica, tá? E boa parte dos empresários contábeis já entendeu isso. Mas o mercado como um todo ainda está nessa transição. E eu acho que muita gente ainda trata a reforma como uma pauta de estudo, né? Quando na verdade ela já virou um negócio do cliente, né? Então essa grande virada tem que ser real para todo mundo e todo mundo tem que enxergar isso, principalmente nós contadores, né? Porque quando a mudança afeta a formação de preço, aproveitamento de crédito, margem, fluxo de caixa, a parte de contrato, sistema, tudo isso deixa de ser somente um negócio técnico, um problema técnico. Ele vira, na realidade, uma demanda consultiva, né? Então, eu acho que é aí onde vem essa conexão da gente com a tecnologia mais ainda, né? Que faz muito sentido. Porque senão, se você não tiver plataforma obviamente, dar essa agilidade nessa entrega de valor, não tem como fazer alguma transição confiável, né? Então, assim, isso mostra que esse mercado está começando a amadurecer, ou seja, já não basta somente saber o que mudou, é preciso medir esse impacto, né? Organizar esses dados, simular esse cenário e priorizar essa ação. Então, eu acho que a questão aqui é que o escritório, a empresa contábil, ele precisa sim estudar a reforma, mas isso é o mínimo, é o básico, né? Então, a questão agora é transformar esses conhecimentos em essa estratégia prática para esse cliente de forma muito consistente, né? Quem perceber isso antes, obviamente, vai se posicionar muito melhor nesse mercado. Então, não tenho dúvida que a gente está com um negócio paralelo. A gente aqui na Controle trata isso como negócio paralelo, tá? Poxa, isso é um bom sinal e até já vou fazer outra pergunta amarrada, então, no que você mencionou. Uhum. É, hoje em dia, essa nova linha de negócio, acredito que tem que ser cobrada, tem que ser, é um investimento para o cliente, né? Não é algo que está dentro do seu honorário, né? Afinal, você tá tendo pessoas dedicadas ali, né? Como é que tá sendo essa estrutura interna de vocês? Vocês estão cobrando, não estão? Você está estruturando outra frente? Como é que está sendo essa transição? Como é que está sendo feito esse trabalho interno de vocês? Pronto. Desde janeiro de 2025, quando saiu a lei complementar, né, ou seja, já valendo, a gente começou a estruturar uma equipe interna da reforma tributária. Então, a gente começou a estudar a lei, começamos a capacitar nosso pessoal interno, mais um pessoal dedicado. Então, eu extraí algumas pessoas da minha área técnica, e profissionalizei essas pessoas na área do IBS, CBS, do IS, para que a gente pudesse entregar algo diferente, porque é diferente, né? Há mais de 40 anos a gente não tinha essa mudança. Então, para entregar esse combo, esse modelo diferente de fazer, de apurar impostos, de ajudar o cliente a precificar, ou seja, a gente tem que mostrar para o cliente que a reforma ela não é de tributo, ela é de negócio, ela é reforma de preço. Então, para isso, eu preciso estruturar toda essa comunicação e esse time. Então, quando eu ofereço isso para o meu cliente, eu cobro tanto a transição, eu cobro tanto os treinamentos, eu cobro tanto essa interferência, porque o governo, com a reforma, ele entrou diretamente no negócio das empresas. Então, eu cobro isso, até porque eu me especializei e venho me especializando sempre com isso. Então, o cliente percebe que quando eu me reúno com ele para falar de reforma tributária, eu e o meu time, ele entende e eu faço ele entender que existe uma diferença do hoje para o que vai vir em 2027 em diante. Então, assim, e ficar claro que 2027 é só o ponto de partida com a CBS, mas que o IBS ele venha também em conjunto em 2029, em paralelo com o que a gente tem hoje. Então, isso precisa ficar claro, porque o empresário ele hoje não entende. Para ele acha que é só mudança tributária, e não é. Né? Então, mexe com toda a estrutura dele, mexe com a parte de logística dele, com a parte de compra, margem. Então, eu preciso estar preparado para isso,
Para isso eu tenho que cobrar, mas antes eu preciso estar me preparando para isso. Então, perfeitamente, eu cobro isso e está sendo muito bem aceito aqui no estado, tá? Tranquilo, eu tenho clientes fora também, eles já entenderam que isso é uma coisa diferente do que tem hoje. E essa comunicação, essa apresentação, eu faço uma sensibilização para vender esse serviço, eu sensibilizo o que é a reforma, faço palestras, o meu presidente, o Robson, faz palestras sobre a reforma, e a gente deixa claro que uma coisa é o que a gente tem hoje, outra coisa é o que vai vir para 2027. E, obviamente, tem que cobrar agora, porque agora, o ano de 2026, vai ser o ano de nossa transição para chegar em 27, estar preparado e preparar os clientes. E está sendo de muito bom grado, assim, para os clientes, tá? Digo de passagem. Nossa, eu acho perfeito isso que você mencionou, porque assim, você tá formando um time técnico interno, um time dedicado, um time formado, e quando você vai falar com o seu cliente, você traz essa solução para ele. Então, eu acho que até a dinâmica da conversa, ele consegue perceber a diferença, né? E eu acho assim, eu acredito que deve passar um valor agregado gigantesco para o seu escritório, né? Ele deve ver isso com bons olhos. Afinal, ele fala assim, poxa, a controller que faz minha assessoria, ela tá do meu lado e, poxa, ela tá se especializando para eu performar melhor. Eu acho que assim, acredito que é um sentimento de abraço mesmo, né? Sim, sim. Não só de abraço, como também de estruturação do negócio dele. Olha que valor a gente pode entregar. Eu não estou mais entregando só contabilidade, conformidade legal. Eu estou ajudando esse empresário, essa empresa, esse negócio, a estruturar internamente a empresa dele. Ah, Solange, mas e aí, como é que você faz? Dá conta? Eu tenho que ter uma estrutura à parte. É investimento meu, tá? Da empresa para poder capacitar o meu pessoal para que o meu cliente sinta esse valor. E aí, gente, é mão na massa mesmo, paralelo. Eu não posso misturar porque não realmente não dá conta, certo? Mas então eu preciso ter uma, duas, três pessoas focadas nisso. Então, assim, ele quando ele entende isso, que aí eu chamo o pessoal da equipe dele toda, eu não chamo só a parte só ele como empresário, mas eu chamo o pessoal de compras, comercial, financeiro, eu chamo e faço uma sensibilização com todo mundo. E ainda digo que esse vai ser a nova empregabilidade, porque quem não souber o que vem em 27 em diante, está fora do mercado. Empresários e profissionais da área de finanças, da área comercial, da área de compras. E é interessante como as pessoas da empresa, elas se sentem acolhidas e elas se sentem, cara, eu preciso me preparar, controle, vai ter um treinamento, porque ela já percebeu que não é só tributo, né? Que envolve todo o fluxo, toda a cadeia logística da organização. Então, isso aí é fundamental, tá? Então, para mim, para a gente aqui está muito claro. E o cliente que entender que isso é a mesma coisa, para a gente, eu não faço, tá? Eu não faço porque é muito trabalho. É muito trabalho. Eu não consigo dar conta sem ter uma remuneração, entendeu? Não dá. Não dá para você precificar o que você tem hoje comparado com o que vem por aí, tá? O esforço é gigantesco, né? O esforço interno. Afinal, reforma não é algo que você aperta, é uma coisa que a gente fala bastante aqui internamente. Não é apertar botão, olha um DRE e fala assim, é isso. E o ramo varejista vai ser esse DRE, o ramo indústria vai ser esse DRE. Às vezes são duas indústrias, vendem a mesma coisa, só que são fornecedores diferentes, estruturas diferentes e dá diferença no cálculo. É algo que você tem que parar, é personalizado mesmo, né? A gente cada vez mais vai sentindo isso. Aqui a gente como ferramenta já sente isso. Eu imagino vocês aí na ponta. E Isso. Solange, quando você, então vamos dizer assim que esse cliente já entrou. Pô, gostei da ideia, gostei do serviço. Solange, quero começar. Vamos fazer essa linha dentro da minha empresa. A partir desse momento que ele entra dentro de casa, o que que você percebe que ele, quando você faz essa estruturação interna, você percebe que ele está mais estratégico, ou seja, ele está querendo saber, poxa, Solange, como eu vou ficar em 2027, como eu vou ficar em 29, como eu vou ficar lá em 33? Ou você sente que de imediato ele quer saber o hoje para depois pensar no futuro? Ou primeiro ele quer saber o futuro para depois pensar em hoje? Como é que, depois que esse cara entra, qual que é, o que que você nota que é mais,
que dá mais valor ou mais preocupante para ele, empresário? Eu entendo que o empresário hoje, a maioria, ele está sem entender como é que está essa dinâmica. Então, a gente, como técnico preparado, a gente posiciona o empresário. O que é que ele tem que fazer? E aí, eu digo nas nossas mentorias, nas nossas estruturações personalizadas para cada empresa, eu digo como é que ele vai fazer essa jornada. O que é muito bom. Porque como ele não entende o que é que vai acontecer, ele se sente seguro de ter alguém preparado com todos os dados, com todas as informações, baseado na nova lei, o que é que ele precisa fazer. Então, eu sou a protagonista realmente, nós somos a protagonista para guiar essa empresa. Então, ele não, ele diz, Solange, ele mesmo diz, eu não sei o que vou fazer. E a gente começa a estruturar esse caminho para ele, explicando que ele tem que se preparar agora, ele tem que fazer em 2026. Eu digo que a gente saca o 26 assim da cronologia do tempo, porque 26 vai acontecer tudo, entrou novas normas já valendo para antes da transição, então eu tenho que prepará-lo para isso. Então eu vou junto com ele dizendo exatamente o passo a passo que ele tem que fazer. E quando ele quer antecipar, a gente estrutura um método para que ele faça o dever de casa, explicando que vai ter esse ano de 2026 para ele se preparar, para ele se adaptar, para ele gerar mudança, para ele revisar contratos, para ele revisar fornecedores. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem a plataforma, porque senão eu não consigo dar essa segurança. Eu não consigo fazer isso no Excel, não dá. Eu não consigo fazer isso no sistema dele, porque o sistema dele não tem. Gente, tem sistema de cliente que nem cadastro tem direito dos fornecedores, porque a nova lógica mudou, né? Com essa reforma tributária do destino, com a adoção do crédito pleno, né? Ele precisa entender quem são os fornecedores dele, ele precisa entender onde é que os clientes deles estão. Hoje as empresas não têm isso de forma tabulada. Outra, muitos nos perguntam, Solange, como é que eu vou saber a tributação do meu fornecedor? Como é que eu vou saber para saber se dá crédito ou não? Então, ele já, para o meu cliente, ele já começa a estar maduro com relação a isso quando a gente explica como é que funciona a nova logística. Então, a nova lógica da reforma. Então, para ele, eu sigo com ele, tá? Eu digo para onde é que ele vai. A gente começou esses trabalhos com os clientes desde de agosto do ano passado, tá? A gente foi convidado, inclusive, Felipe, para ser para entrar junto com o comitê da Receita Federal da operação assistida. A gente saiu no Diário Oficial, a controle e tal, tal, tal. Então a gente estava junto com a Receita, já vendo o que é que eles estavam preparando com todo o sistema. Então a gente tem esse arcabouço técnico já preparado, onde a gente explica para o cliente como é que já está, como é que está sendo, como é que está avançando, e ele vai se sentindo ao mesmo tempo preocupado, mas seguro, porque ele está sabendo que tem alguém do lado dele preparado para saber como são os próximos passos. Então, ele me dá o bastão, que é muito importante. E isso tem um preço, né? Então, ele entende que ele tá com uma pessoa que está entendendo o que é que vai acontecer em 2026, e, obviamente, mudanças vão ter, os regulamentos vão sair, mas ele está sabendo que a gente está atento. Então, isso é muito importante, né? Então, a confiança acima de qualquer suspeita para esse cliente. Então, ele está me indicando. Eu tenho empresas de advocacia que também estão nos indicando para fazer essa transição junto com eles. Então, tá uma coisa assim fantástica, embora a gente sabe que o desafio é grande. Não, com certeza, com certeza. O desafio. E eu vejo também que é o desafio de conversar com o empresário também deve ser gigantesco. Porque é uma opinião minha, que daí depois até quero ver sua opinião também, mas eu acredito que você tem que trazer de uma forma para ele, claro, alarmante, porque eu acredito que se ele não se estruturar agora, vai ser muito difícil ele se estruturar. Eu não vou nem falar 2033, eu vou falar 2027, porque 2027 o negócio. A gente tem agora em setembro, se eu não me engano, o Simples Nacional tem que escolher entre para dentro do jogo ou fico fora. Uhum. E aí começa. E assim, muitas vezes o cara tem uma rede de fornecedores, que é do Simples, e o crédito dele vai começar a baixar. E aí ele vai falar, mas o que está acontecendo? Ou, ao contrário, ele é do Simples Nacional, talvez faça sentido ele virar um lucro presumido agora,
porque Uhum. ele vai ter que entrar no jogo por causa da liga. Porque tudo bem que a gente não sabe ainda a alíquota, mas, assim, eu tenho um impacto dos meus fornecedores que eu tenho que saber quem são meus fornecedores. Eu tenho impacto no meu preço, porque muitas vezes eu nem sei. Às vezes o meu preço foi formado, vai fazer anos, e está dando certo, está tudo bem. Está dando certo, está gerando lucro, ok. Mas será que com a reforma esse preço vai se manter? Será que o meu produto vai ter alguma redução ou não vai? Ou se não, hoje eu tenho uma redução ali do PIS e COFINS. Vamos falar 2027, nem vou falar ainda do ICMS. Mas hoje eu tenho uma redução de uma alíquota zero de PIS e COFINS, ganho super benefício. Será que com a reforma eu vou perder? Poxa, se eu perder, vamos exemplificar aqui. Vamos dizer que a alíquota do CBS vai ser 9%. Poxa, Uhum. vai subir 9%. Às vezes 9%, o meu lucro é 6%. Uhum. A margem é baixa, então eu vou ter que trabalhar no negativo. É, então eu vejo que o empresário que não se estruturar agora, ele ele não vai conseguir entrar bem formado na reforma, né? E como é que você tem essa visão? Você acredita nisso também? Ou você tem outro ponto referente disso? Não, assim, os clientes mais estruturados, eles já perceberam que a reforma mexe com competitividade, operação e planejamento. Porém, mas ele ainda, como ele também, como a gente, tem que cuidar do negócio hoje, ele não tem ainda gente, time e tempo para poder conduzir isso. Por isso que ele vai precisar desse braço, dessa mentoria, desse pessoal especialista, que somos nós, que estamos nos preparando, para guiar isso com ele. Porque, gente, não é fácil você estar dentro de uma organização, como a gente está, várias, e a gente tirar o pessoal da operação deles e colocar no paralelo de uma reforma tributária. Eles estão sentindo esse problema também, né? Porque eles têm que tocar o dia a dia deles, né? Então, assim, e o empresário mais estruturado já percebeu isso, então ele vem. Já tem boa parte do mercado que ainda não chegou nem com essa demanda pronta. Então, vale a gente alertar. Então, assim, quando gente, volta a dizer, o relacionamento e a comunicação é muito clara, eu não estou falando de assustar, não. Estou falando da gente alertar, da gente explicar o que realmente vai acontecer e não existe mais aquela história de não vai ser agora, porque a lei está posta, a lei já está lá, já está dito com todas as regras como é que vai ser como é que vão ser essas apurações, como é que vão ser esses créditos. Então a gente precisa explicar para esse empresário que ou ele entende a margem líquida dele, não falar nem da margem bruta, a margem líquida dele, e ele quer ou não, se ele quer ou não continuar com essa margem líquida que ele tem hoje, que, como você falou, ele já está acostumado. Se ele quiser continuar, ele tem que começar a fazer simulações já em 2026, olhando para esse novo cenário de 2027. Então, se ele não fizer isso, ele vai ter sim problemas. Eu não tenho dúvida que ele vai ter sim problema no futuro, quando começar já com a CBS. Por quê? Porque tem toda uma tratativa, todo um levantamento que eu tenho que fazer em 26, saldos que eu tenho que apurar para poder começar o 27, estoque, etc. Antes ele tem que precificar como é que vai ficar esse custo dele, como é que vai ficar essa margem por item. Nós sabemos disso, né, Felipe? Por item, por produto. Então, assim, ele não vai ter como fazer isso em dezembro. Eu digo muito para os meus clientes que o nosso prazo é até outubro, setembro, outubro, porque novembro e dezembro, o que tiver que alterar, vai alterar também como foi em 26, em 25, né? Então, o Simples, a empresa do Simples pode continuar sendo simples e alterar pelo regime normal, para o regime normal do IBS-CBS a partir de setembro, como você colocou. Mas também ele precisa conversar com esse fornecedor, que é o grande parceiro dele. Ele vai ter a mesma dificuldade. Para você ter ideia, Felipe, a gente está tendo treinamento com os fornecedores dos nossos clientes. Eles colocam numa mesa, numa reunião, num auditório, os fornecedores deles, que também estão perdidos. É impressionante como a gente chega, a pessoa diz, poxa, mas meu contador não falou isso. E aí a gente entra como um parceiro estratégico. É muito importante isso, gente, a gente sair na frente. E assim, não é só a primeira conversa, a gente tem que estar. Aquele cliente que ainda não acordou, a gente tá. Você já se preparou? Você não está no momento de você entrar, já estamos em abril praticamente. E aí a gente tem que estimular isso, porque a gente está fazendo o nosso papel. E o cliente, com certeza, eu lhe digo, os que não entraram no ano passado junto com a gente para já começar essa transição, já vieram nos procurar, agora em 26.
Solange, agora eu quero entrar, agora em abril eu quero começar, porque realmente o negócio pegou e tal, e agora já estou sentindo que estou atrasado. Então, é importante a gente alertar antes, sabe? Sair com essa bandeira. E eu acho que essa movimentação eu acho que o empresário brasileiro, ele fica muito naquela velha mania de, não vai acontecer. Não, isso daí vai postergar, vai morrer, esse ano troca governo, vai morrer tudo. Eu acho que ele sentiu que não vai quando ele viu que agora as emissões da nota tá rolando, começou, já está implantado, vai estar emitindo nota. Claro, não teve multa, não teve nada, mas eu acho que a partir do momento que ele sentiu que ele teve uma mudança de nota, que ele teve uma mudança de estrutura, os próprios softwares chegou nele e falou assim, amigo, você vai ter que agora emitir nota assim. Eu acho que ele já começou a sentir, ele falou assim, eu tô achando que esse negócio que eu achei que ia postergar não vai, não. Porque é muito interessante para o governo, né, Solange? Se a gente for parar para analisar a reforma, até questões de split, poxa, a ideia é que diminua a sonegação. Eu não sei, claro, a ideia deles é que zere. Eu não sei se vai zerar de fato. Mas do jeito que foi estruturada a reforma e que, ainda ou não, o Brasil, nessa parte tecnológica, se eu não me engano, posso estar com números desatualizados, mas ele é o sétimo maior país do mundo de tecnologia. É. E assim, a Receita Federal usa muito isso a favor dela. Essa é a grande verdade. A gente vê os projetos SPED, é social. Em outros países não é tão atualizado igual o nosso. E esse projeto da reforma, eles estão investindo. Então, é uma coisa que vai acontecer, isso é fato. E da Uhum, forma que está sendo estruturada, está sendo muito vantajosa para ela, né? Porque vai diminuir sonegação. E eu sim. acho que você catequizar esse empresário, ele entender, e principalmente isso que você falou é essencial. Além de catequizar ele, você tem que trazer a notícia para os fornecedores dele, porque às vezes o fornecedor dele nem sabe o que está acontecendo, Não. porque não está sendo bem orientado. Eu estou vendo muitos posicionamentos de escritórios que fogem. Solange, eu estou com uma dúvida de reforma. Não, não, não. Lá para dezembro a gente conversa disso. Fique em paz. E eu, e assim, eu acho que não adianta. O assunto está aí, está na mesa. Se você não se posicionar, você pode ter certeza que ele vai escutar da boca de um terceiro. E aí eu acho pior, né? Ele escutar, porque ele acaba perdendo a confiança um pouco em você, porque no final do dia a gente vende isso, né? A gente vende confiança, segurança. O nosso serviço é se propor ser o orientador, o guia, né, para o empresário. E então isso que Isso. eu vejo essa posição. E assim, pensando agora em alguns escritórios que ainda não começaram. Solange, tô perdido, não comecei, não estruturei nada. É, Qual que é o primeiro passo que eu dou aqui no meu escritório? Pensei com o Felipe, tem escritório de contabilidade, o Felipe Contabilidade. Solange, não comecei, tô zerado, nem abordei meus clientes. Como que eu faço para começar essa dor de cabeça aqui interno? Como é que você daria de dica, pessoal? Olha, Felipe, eu acho que sim, eu começaria primeiro de forma mais simples, né? Objetiva, né? E comercialmente viável, né? Eu criaria primeiro uma oferta de um diagnóstico, tá? Do impacto da reforma tributária, até para sensibilizar. Com base nesse diagnóstico, né? A gente precisa ter um método, tá? Não adianta você apresentar só a lei, né? Você precisa conhecer esse empresário, essa empresa, esses clientes, esses dados, de forma mais simples e mostrar para ele que existe sim uma forma dele conhecer os dados dele, ajustando para o novo momento em 2027 em diante, para ele entender esse cenário. E, obviamente, fazer umas simulações de vários cenários. Gente, isso é tão impactante para o cliente que ele diz, cara, eu quero isso.
eu preciso disso. Quando ele entende que não é do jeito que é hoje e que a linguagem não é técnica, não é de alteração de alíquota, de tributo, de base de cálculo, não é só isso, mas que isso é uma ponta do iceberg, tá? A alteração da apuração tributária é só uma ponta do iceberg, ela fica na cabeça, só que embaixo, quando você mergulha no iceberg, ela mexe com estrutura financeira, estrutura comercial, estrutura de contratos, logísticas, RPs, gestão de risco, gestão de margem, precificação, ela mexe com tudo isso. Então, primeira coisa, levantar os principais clientes desse cliente, né, que é a origem, é o destino, as compras mais relevantes desse cliente, a geografia das operações dele e os prazos financeiros, que é recebimento e pagamento, porque vem a reforma com a não cumulatividade plena. Então, a primeira coisa é isso. Eita, Solange, mas isso é muito. Pois é, por isso que tem que ser cobrado, por isso que você tem que levar uma oferta desse diagnóstico, que é esse iceberg, essa ponta do iceberg, mais esse final do iceberg fora de que todo mundo está enxergando, que é só tributário e não é, né? Então, só isso aí permite construir essa primeira leitura, né, sobre exatamente o impacto desta alíquota efetiva dentro da margem, dentro dos preços dele, né? Solange, eu sou contador, eu sou empresário contábil, mas eu sou muito técnico. Eu realmente não entendo muito de margem, de preço, de caixa. Gente, se você pegar a sua DRE e fizer esse levantamento, esse diagnóstico, você consegue perfeitamente entender o impacto nesse preço. E, obviamente, precisa de uma plataforma, né? A gente não consegue fazer isso sem esse método, né? Esse método estruturado. Não dá. Não dá para você fazer na mão isso, né? E aí, obviamente, você precisa desse apoio de uma tecnologia que isso dá escalabilidade, dá uma padronização, né? E esse ponto é muito importante, porque o escritório ele não precisa escolher entre conhecimento e ferramenta, conhecimento técnico e ferramenta, ele tem que pegar e juntar os dois, né? Ele precisa dos dois. Sem isso, eu acho que fica difícil, tá? Fica difícil, a não ser que você tenha uma empresa muito pequena, até porque hoje todo mundo vai entrar na reforma, né? Não tem essa escolha, não, o simples não vai, o simples não vai entre aspas. Porque o pessoal do Simples, ele, como o Felipe falou, vai ter que se adaptar. Ou então ele negocia preço e vai ser vantajoso ele negociar preço e não gerar crédito. Tudo isso tem que ser questionado. Junto com a discussão, tem que vir junto com o cliente e o fornecedor. Tem clientes nossos pedindo para a gente ter as conversas com os fornecedores deles, junto com ele. A gente fez um questionário, tá? Padrão, e a gente vai personalizando para cada tipo de negócio, para que os clientes da gente passem para os seus fornecedores, e esse questionário, ele indaga como é que ele está, as perguntas são simples, mas para despertar o fornecedor dele, e isso no cliente também. Então, esse questionário os clientes nossos estão passando para os seus fornecedores, estão fazendo para os clientes, é impressionante como esses outros parceiros, esses stakeholders, cliente, fornecedor, eles estão por fora. Não, nunca me perguntaram isso. Olha que valor esse meu cliente está gerando para o fornecedor dele e para o cliente dele, né? Então, começar com esse diagnóstico, depois evoluir para uma simulação e, por fim, converter essa decisão em esse plano de ação onde você vai estar junto com esse cliente, né? Com esse diagnóstico em mãos, pessoal, o escritório ele ganha três coisas. Ele ganha repertório, ele ganha proposta de valor e abertura de novas conversas com esse cliente, né? Não tem como o cliente não pagar por isso, tá certo? Quem começa na realidade desta forma, ele sai na frente, tá? Então eu digo que é mais ou menos isso. Nossa, e é importante tudo que você mencionou, que se você for pegar tudo que você mencionou e colocar em processos, em fluxo, poxa, faz total sentido. E aí você consegue, e até é legal você mostrar isso para o cliente. Falar assim, olha, primeira fase, eu estou te fazendo um diagnóstico para você entender, para você tirar suas dúvidas. Segunda fase, caso a gente vai avançar junto, a gente vai chamar fulano, ciclano, trazer você para o jogo, trazer eles para o jogo. Daqui para frente a gente vai começar cenários alternados. Olha, se eu vender tal produto. Porque uma coisa que você falou é verdade. Tem cliente hoje que ele tem um produto principal, um produto intermediário e ele está começando uma linha de um terceiro produto. Claro, tem cliente que vende 10 produtos, mas ele fala assim: eu estou com uma ideia que eu vejo que faz sentido essa linha de produto.
talvez lá em 2033 essa linha de produto não faça mais sentido nenhum ele vender. E, e aí vem a dor. Poxa, será que faz sentido eu gastar toda uma energia em um investimento, toda uma estrutura para eu ter essa linha de produto, sendo que daqui 5, que 8, sei lá, vai morrer? A gente está tendo bastante conversas em evento, inclusive ontem eu estava num evento também, tem muita gente falando comigo, falando assim, nossa, meu cliente ele tem tal nicho. Esse Uhum, nicho é totalmente tem todos os benefícios possíveis. Então ele não paga PIS e COFINS, ele não paga ICMS, ele não paga IPI, porque é o nicho dele. Com a reforma, ele vai ter que pagar. Essa é a grande verdade. Até o momento, o setor dele não teve nenhuma declaração, não teve nenhum. E assim, até o momento que dá, olhando a lei, ele vai pagar. E a gente está tendo que fazer uma estruturação interna. Ele estava me falando que está pesada a estruturação interna. Porque pensa, hoje você vende a R$ 100. Você tem lá R$ 10 de lucro. uhum. Pensa que no futuro você vai pagar, sei lá, 28%. Você vai pagar 28% de imposto. Ou seja, o seu lucro hoje que você tem de R$ 10, você vai ter que dar, ainda vai ter que dar mais 18 do bolso. Fica inviável. E assim, então eles estão fazendo um planejamento e ele falou, cara, a gente está tendo que expandir um pouco a caixa. A gente está tendo que, assim, cara, essa linha talvez a gente descontinua e a gente vai nessa linha porque você já tem uma expertise de mercado olhando os seus clientes, talvez eles e olhando os seus fornecedores, talvez você consiga criar essa linha nova para sustentar a casa. Então, olha que legal esse estudo, né? Você vê que, claro, e assim, e eu concordo com tudo que você falou. Não tem como eu fazer um trabalho desse, eu estruturar um modelo de negócio de um empresário sem cobrar. Tudo bem, eu posso ser o contador, eu posso ser o advogado dele, eu sou o parceiro dele, ele conta comigo. Mas ele conta comigo, eu acredito, para o dia a dia. Quando você faz uma estruturação, exige um esforço do seu lado gigantesco. E assim, e também não adianta eu querer fazer um trabalho meia boca pro cara. Porque também, se eu for fazer um trabalho meia boca, eu prefiro você levantar a mão e falar assim, cara, não faço isso. Isso. Porque senão o descontentamento dele é pior, né? O risco é muito grande. Até porque, Felipe, o que você está dizendo é o seguinte: quando você presta esse serviço em paralelo com o que você faz hoje, você pode trazer benefícios. Olha, empresário, eu estou vendo aqui, o seu preço vai ficar tanto, você vai perder tanto, e ele vai, cara, isso é muito valoroso que o meu contador, minha empresa de contabilidade, meu parceiro contábil está me dizendo, porque ele está me alertando o que eu vou perder se eu não me atualizar, se eu não me antecipar. E isso, gente, é claro, é óbvio que você vai dizer isso aqui tem um valor. E olha o que é que eu estou te dando de benefício quando eu faço essa estruturação, esse recálculo, essa sua verificação de margem, de preços, o que você vai ganhar em não pagar mais ou pagar errado. Porque também existem os riscos, né, Felipe? Existem os riscos que você tem que explicar para ele. E eu considero assim alguns riscos, eu vou abrir aqui uma parte, né? O risco de errar no preço. A empresa pode continuar precificando, como você disse, com a lógica antiga e perceber que a margem caiu por terra nesse novo cenário, né? Existe o risco de interpretar mal o efeito dos créditos e isso minar o fluxo de caixa dessa empresa, tomar essa decisão com essa falsa percepção. É tudo a mesma coisa, não é? O crédito hoje é diário, é financeiro, né? Então existe a extinção deste crédito. O que é extinção de crédito? Você precisa explicar isso para o empresário. O que é extinção de crédito? Quer dizer que eu vou agora ser, quando você explica, ele pega, peraí, Solange, mas vou agora ser o fiscal do fisco? Se o seu fornecedor não pagar, não estiver extinto esse crédito, você não vai ter esse crédito para abater do seu débito. Gente, isso muda totalmente a lógica
do débito e crédito, né? Então ele está achando que, não comunidade plena, tem empresário que assim, então é só todas as notas. Não, não é só a nota fiscal. A nota vai ser literalmente uma obrigação acessória, que vai funcionar o financeiro. Como é que o financeiro dele está preparado para entender esses créditos, para olhar isso junto com o split payment, para acompanhar? Tudo isso tem que ser explicado. E um terceiro risco é sobre o caixa, né? A mudança do modelo tributário mexe literalmente com o crédito financeiro, pagamento, ressarcimento, capital de giro, né? Será melhor eu antecipar o meu fornecedor e ter crédito, mas eu preciso ter caixa para antecipar o fornecedor? E as minhas vendas, os meus clientes, eu vou poder parcelar como eu faço para frente? Sim, mas você vai pagar o seu fornecedor com o imposto, ok? E você vai receber do seu cliente com quanto tempo? Toda essa linha de prazo de recebimento e prazo de pagamento, que nós conhecemos como contadores, né? Os indicadores, nós precisamos mostrar isso para ele e orientá-lo nisso, né? E também existe o quarto risco, que é o risco operacional, cadastros errados, porque se o CEP do cliente estiver errado, você está tributando errado, né? Então precisa rever o cadastro dos Isso é uma clientes dor. fornecedores. Pois é. Na operação assistida da Receita Federal, eles pontuaram isso, Felipe. Pessoal, vocês aí que estão na operação assistida, vocês empresários, a empresa que está na operação assistida, vocês contadores que foram convidados, alertem os seus contribuintes que o CEP é muito importante, né? Porque o CEP agora com a operação de débito no destino, né? A cobrança no destino, muda totalmente a lógica, né? Não é só a nota fiscal. Então, isso vai ter que ser olhado. Os documentos fiscais, não vai ter como você consertar isso, porque vai ser no momento do financeiro, né? Então, essa governança precisa ter uma conversa nova, dessa nova regra com todas as áreas. E o quinto risco que eu coloco é a margem líquida do negócio. Então, isso é por isso que eu gosto muito da palavra estruturada, né? Você tem que estruturar a operação do seu cliente como um todo, da cadeia, assim como a Receita Federal, o Fisco, está estruturando toda a cadeia de negócios do cliente, dos contribuintes, nós precisamos também entrar dentro dessa estruturação da cadeia interna do nosso cliente, né? Que é desde a hora que ele compra, que ele começa a comercializar vendo preço, que ele tem a logística de custo, que é frete, etc. Tem a parte do financeiro, quanto vai pagar e receber. Então, gente, uma variedade de oportunidades. Então, a gente não pode fazer uma avaliação solta, genérica. É como o Felipe diz, é melhor não fazer, né? Não resolve. A empresa ela precisa de um método. É exatamente aí onde a gente precisa entrar com essa ajuda, né? Transformando essa complexidade em um diagnóstico acionável, aceitável, seguro, consolidado e com dados reais desse cliente. Então, eu insisto muito nesse ponto. A reforma ela não é um tema fiscal, eu falo muito para o cliente, ela é um tema de gestão, que tem a ver com preço. Quando você colocar isso na cabeça do seu cliente, ele vai abrir o olho, ele vai escutar diferente. Não é tributo, meu amigo, é preço, é negócio. Então, eu acho que isso aí é um dos pontos fundamentais, esses cinco riscos que os empresários têm que ser alertados. Nossa, e foi perfeito. E você mencionou um ponto muito importante que eu tive uma conversa também, e isso é muito real. Quando você olha os fornecedores, hoje você tem que orientá-los, explicá-lo. Mas a primeira pergunta que você deve fazer, o seu fornecedor é um bom pagador de impostos? Porque isso pode te prejudicar, porque é meio uma loucura que eu vou falar. Mas se 50% da sua cadeia de fornecedor não pagar os impostos, é 50% de crédito que você não vai ter. E lembrando que 50% aqui é 50% aqui que você vai ter que pagar. Isso. E aí, como é que você vai assumir isso? Você tem caixa para isso? Se você tiver caixa para isso, perfeito, mas imagina você ter um impacto de 50%, Isso. sabe? Isso é uma dor, porque é uma coisa que o empresário tem que pensar, né? Esses riscos que você passou são alertas importantíssimos, porque não é coisa que a gente está inventando, não é coisa que, isso daí é marketing. Não, a própria Receita já está falando assim, ó, olha para isso, olha para aquilo, corrija. E até na formação do preço, eu acredito que vai ser, eu ando brincando bastante, tá? Não sei se você vai gostar da minha analogia, mas eu fico brincando bastante que é como se fosse um iFood. Uhum. Você vai pedir a comida, você pediu lá a sua comida, você colocou o endereço da tua casa, o frete, cobrança de impostos.
hora que você clicar no comprar, a própria plataforma do iFood, que vai ser o Split, ela vai para o restaurante, vai para o motoboy e saiu a cobrança do meu cartão. Então, eu acredito que vai ser um ganho de iFood. Só que, lembrando, se eu não coloco o meu CEP, o preço não sai. Agora, imagina se o restaurante fala assim, não, vou cobrar para todo mundo, né? Será que Uhum. compensa para ele? Sim. Tudo Então, isso é importante, esses alertas. Aí você começa a gerar uma baita de uma oportunidade, né? Porque ele vai te olhar não como um técnico, ele vai dizer, poxa, peraí, o meu profissional contábil, minha empresa contábil, meu contador está falando outra linguagem. Peraí, o que é isso? Vou escutar isso melhor, né? É uma das maiores oportunidades dos últimos anos para nós contadores consultivos, empresários de contabilidade, para nós tributaristas. Então, assim, a empresa ela vai precisar de alguém que conheça essa regra, que tem um método, né? Ela vai precisar de alguém que traduza essa regra nessa consequência financeira e econômica. Precisa, isso é um ponto de virada. Isso é importantíssimo, tá? Quando o contador ele conecta toda essa tributação com o preço, com a margem, com o crédito, com o caixa, com o fluxo, contrato, tecnologia, processo, ele deixa de ser visto como esse suporte técnico, né? Ele passa a ser visto como alguém que realmente ajuda a empresa a decidir, a melhorar. E, gente, impressionante como os clientes que a gente já está mentorando, que a gente está treinando, como eles estão mais confortáveis. Eles estão esse ano assim, dizendo, cara, já estou entendendo como é que vai ser, vamos seguir junto, eles estão mais tranquilos. E não tem preço que pague essa tranquilidade. Eles estão assim, achando. certeza. Não tem, sabe, Felipe? Quando eles falam com os empresários, outros empresários, não, mas ninguém me disse isso. Quem está te dizendo isso? Não, peraí, como é isso? Então, eles mesmos estão sendo protagonistas com os outros empresários. Então, isso é muito. Qualquer coisa ele liga pra gente, ele trata com a gente, marca reunião, só onde você conversa aqui com o meu fornecedor e tal. Então, é outra vida no sentido de consultoria. Por isso que tem que ser uma coisa paralela e tem que ser cobrado, né? Na prática, essa reforma ela abre muita porta. E ela deixa muito claro para a nossa profissão que sair do papel de execução, da obrigação, né? E entrar de vez nesse papel de conselheiro do negócio, tá? Quem souber fazer isso, ganha esse espaço de pronto já. Com certeza, com certeza. Bom, agora eu vou abrir para as perguntas. A gente tem uma, mas pessoal, podem ir mandando, fiquem super à vontade, vamos interagir. Controladoria Vaportec. Solange, para os cenários, você está utilizando qual a alíquota efetiva do IBS e CBS? Eu estou usando 28%, tá? Eu tenho pesquisado junto com o pessoal lá, o que a Receita Federal hoje, no comitê que a gente está participando, eles estão usando essa margem de 28%, sendo 9,8% para a CBS e a diferença para o IBS. Então, eu estou usando isso, tá? Obviamente, a gente vai ter as alíquotas referenciais, né? Depois que sair a majorada da Receita, né? Vai ter as outras, mas eu estou usando 28%. Até nós aqui da Verity, a gente orienta 28. Para quem utiliza o software, vai perceber que quando você vai parametrizar as alíquotas, a gente traz os 28, a gente traz 9% para o CBS e o restante para o IBS. Obviamente, a gente faz duas divisões do IBS, né? Tanto o estadual quanto o municipal. Justamente porque às vezes você pode brincar um pouco ali na municipal, né? Para Isso. ver qual que é o impacto. E então a gente traz essa orientação, claro, hoje em dia, né, tem gente que fala assim, poxa, mas se subir para 32 tal estado, ou se esse estado aqui for menor, então dá para você brincar também um pouco com cenários. Mas a gente também está acompanhando, até Solange, é uma coisa boa para falar para vocês, a gente também está acompanhando, assim que sair as alíquotas, hoje em dia você tem que parametrizar as alíquotas no software, né? Uhum. Mas assim que sair as alíquotas, a nossa ideia a gente já vai pegar ela automática e trazer. Poxa, Felipe, Sim. mas vão ser 5.000 e nananã municípios. Sim, Sim. a gente vai ter. Isso é uma dor dos bastidores Verity, normal pra gente, como outras também que É. acontecem, mas a gente vai trazer, porque agora você vai precisar. Não saber de cor, mas agora não vai ter uma alíquota padrão. Porque hoje o ISS seria uma coisa meio padrão, né? Você sabe que tem um teto ali e tal. Agora, no futuro, vai ser importante saber quais cidades estamos localizadas. Por isso que o CEP é tão importante, né? Isso, Mas a ideia, a gente exatamente. sempre está orientando 28% também.
né? Eu acredito que vai ficar por ali mesmo, né, Solange? Não acredito que... Eu também acredito que vai ficar no 28%. Todo o linguajar da receita está em 28, tá? Está em 28. A gente também tá vendo algumas atualizações também. Eles estão tendenciosos ao 28. Acho que só falta bater o martelo mesmo. É que tem bastante pauta, né, que eles estão É. decidindo. E assim, né? Você também tem um serviço, assim, eu esqueci até de falar, de comentar, que você pode ajudar esse cliente a incluir, cadastrar essas alíquotas no sistema dele. Isso também é importante, que a Vera traz isso muito, Hum. né? Isso aí é um serviço, assim, fantástico, pessoal. Mas precisa de tecnologia. Precisa de Exato, exato. tecnologia. E é um serviço legal, né? Porque é revisão de cadastro. É. E a gente agora está lançando um módulo. Estava até comentando com a Solange nos bastidores aqui do nosso webinar, antes de a gente entrar, porque antes da gente começar essa estrutura aqui, a gente tem uma conversa, a gente faz um papo legal aí para trazer para vocês. E até para quem é cliente Verot, a gente estruturou uma ferramenta de compliance, pessoal. Então, é uma ferramenta onde você vai subir o XML dos seus clientes. Hoje em dia, ela está atendendo só nota fiscal eletrônica. Por enquanto, a gente está iniciando com nota fiscal eletrônica e depois a gente vai evoluindo para os outros modelos. Mas inicialmente vai ser nota fiscal eletrônica, onde você sobe a nota do seu cliente e ali vai falar: olha, Solange, o produto celular está sem o Seclastrib. Produto celular, você colocou um Seclastrib de isento, de deferimento, algo nesse sentido, mas olha, celular faz sentido? Olha o fornecedor. Olha, a operação é essa operação, tem certeza? Nota fiscal, o campo está errado. Cadê o campo do CBS? Tem muita gente que ainda não colocou o campo do CBS e do IBS. Por incrível que pareça, parece ser uma loucura que eu vou falar, mas os campos estão zerados e está colocando nota complementar. O CBS, IBS, valor de tanto. E às vezes você vai pegar essa soma, nem dá o 0,1 e o 0,9, sendo bem transparente. Então, é um serviço, você acabou de dar um serviço para o pessoal vender de imediato, que é muito bom, é uma receita perfeita, porque existe muitos sistemas que o cliente foi abordado pelo sistema dele, o sistema dele é, parametrizou da forma que foi, muitas vezes o sistema É. só entregou, e ele está muito refém disso. E ele, o empresário, ele não tem nem ciência disso. Não, tem não. E agora você deu uma linha de serviço que eu achei essencial você ter falado isso, porque esse trabalho de você vender um compliance no cadastro, da emissão da nota para a empresa, é uma É. receita. Uhum. E dá para você fazer um serviço contínuo lá para ele, né? Contínuo, contínuo, porque todo produto novo você vai ter que cadastrar conforme a reforma. Então, gente, olha isso, né? Porque eles não vão ter como fazer isso, não tem. Para você ter ideia, tem clientes dizendo assim, Solange, bota uma pessoa tua aqui dentro para poder fazer isso para mim. A gente faz esse serviço, presta esse serviço, ele sabe que é um serviço novo. Então, assim, para a gente, assim, está sendo mão na roda. E tá tendo, viu? Tá tendo muita procura. Os clientes estão procurando. Todo mês eu tenho um cliente pedindo isso. E, assim, você começa a escalar isso, né? É importante, né? Você estar preparado para esse novo mercado. Com certeza, com certeza. Dúvida da Elaine, a dúvida é mais para mim. Diga lá. Essa ferramenta de compliance da NFI e da Verot já está disponível? Se sim, onde eu acesso dentro da ferramenta? Elaine, acredito que sim. Se qualquer coisa, chama o time de CX para te orientar, mas vai estar dentro do ambiente de compliance da Verot. Dentro do ambiente de compliance vai estar lá reforma tributária, tá? E vai estar lá o módulo reforma tributária, e daí é só você carregar as notas. Acredito que no próximo Verot Next que vai acontecer, o pessoal vai trazer mais detalhes, tá? Um treinamento, tal. Então fique atento no seu e-mail. O próximo Verot Next vai ter até um treinamento dessa ferramenta. Bem legal participar, tá? Vocês vão gostar. O Amarildo,
falou: Solange, tem uma dúvida com relação à divisão de alíquota entre IBS e CBS. No exemplo que deu de 9,2 para CBS e 18,8 para IBS, essa referência é para o Estado e município saberem qual sua participação ou para o contribuinte apurar na hora de calcular o tributo? Vamos lá. Se eu entendi a pergunta, a alíquota 9 ponto alguma coisa, 9,28 e a diferença para o IBS, ela é a alíquota que a gente está chamando de referência, certo? Obviamente, essa alíquota referência, ela vai ser tabulada, agora estão dizendo, a Receita Federal, lá na conversa da gente, abriu, deve sair alguma coisa, algumas normativas sobre isso, mas os estados e municípios, eles vão informar as suas alíquotas. Eu acho que é por isso que, com base na referência, por isso que está demorando. Por quê? Vamos lá, eu tenho uma alíquota nacional e eu tenho uma alíquota que estados e municípios vão estipular. Pode ser que, falando aqui do Ceará, no Ceará eu tenho municípios que bote 27,5, 26,5, né? E pode botar o 28. E aí, por isso que é importante você saber essa tabulação dessas alíquotas através de uma plataforma e saber onde é que seus clientes, seus fornecedores estão. Porque essas alíquotas vão ter a referência, que é a padrão, você não pode, pela lei, botar mais, mas você vai ter umas referências internas de estado e município. Por quê, gente? No caso do da IBS, né? Por quê? Porque a gente sabe que o IVA dual ele veio com essa, por que que demorou tanto? Ele veio com essa percepção de que o Estado e o município não queriam pedir receita, né, Felipe? Então eles tiveram que fazer uma dobradinha e dizer assim, bom, vamos fazer os dois irmãos gêmeos, IBS e CBS, para a gente não perder receita. E aí tem um comitê gestor e tudo mais, enfim. Que hoje já tem um comitê acima do comitê gestor e da Receita Federal, né? A gente está sabendo que estão criando o comitê acima dele que vai julgar o que esses dois entes, Receita Federal e Comitê Gestor, estão analisando, então vai ter vamos dizer assim, um órgão acima disso, para justamente poder ter esse entendimento mais paritário. Então, as alíquotas são essas, né? Vai ter referencial, o Estado e município, se foi essa pergunta, o Estado e município ele vai ter a sua alíquota diferenciada. Solange, então, não muda. Muda. Muda porque agora vai ser diferença só de alíquota. A regra de operações vai ser a mesma para o Brasil todo, obviamente com aquelas quatro regimes, né? O regime normal, o regime diferenciado, o específico e o regime não regular. Aqueles quatro regimes da reforma, a regra só vai ter diferenciação de alíquotas, de reduções, mas a regra base de incidência é a mesma, de débitos e créditos, tá? Então, assim, é uma estruturação realmente olhando negócio. Ou seja, quando eu tenho a regra igual, é olhar negócio. A logística. É melhor eu vender e comprar onde, né? Foi isso? Foi isso, mais ou menos isso, Felipe? Eu acho que foi isso que ele perguntou. Sim, eu acredito que sim. E eu. Ah, passando para outra pergunta da Elaine. Primeira quarta do mês da Vert Next. Sim, até a Mariana do nosso time acabou de responder isso. Vert Next acontece sempre a primeira quarta do mês. A próxima edição, na próxima quarta, dia 1º do 4, que, salvo engano, é daqui, né? Semana que vem. Semana que vem. Então fiquem atentos, pessoal. Mas sim, essa dobradinha da. O Amarildo falou assim: posso me fazer entender pelo áudio, mas ainda fiquei com dúvida. Se você. Até, Amarildo, se você quiser mandar a dúvida, mas. Assim, a gente não sabe direito, eu acredito, né? Não sei se a Solange tem mais informação, mas a gente não sabe exatamente desses 18,8, vamos falar isso, o quanto exatamente vai ser dividido para cada estado e para cada município, vamos dizer assim, porque acho que essa carga, eu acho que nem eles sabem, porque assim, não sei, por exemplo, São Paulo, a gente sabe que é uma cidade gigantesca, tem muitas empresas lá, muita movimentação. E aí você pega uma cidade mais de interior, você vai para cidades pequenas do interior. Não tem uma movimentação grande, às vezes tem
100 mil pessoas naquela cidade, extremamente pequena, né? Tem cidades que até menos de 1.000 pessoas, de 100 mil pessoas. Uhum. Será que essa divisão vai ser igual? Fica um pouco desproporcional. Essa é a grande verdade. Isso. Então, eu não acredito que será igual. Mas eu também acho que eles vão ter que avaliar, porque também eles não podem deixar essa cidade de 100 mil habitantes menor que a receita atual, porque senão essa cidade vai desaparecer. Essa é a grande verdade. Então, eu acho É, que essa divisa. Pode falar, Solange. mas vamos lá, gente. Olha como a lógica, a gente não tem que mudar realmente o nosso modelo mental com relação a isso. No momento em que eu tenho um município ou um estado que tem uma alíquota menor, gente, você acha que as empresas vão querer vender aonde? Para Isso é esse um estado ponto. e esse município que tem uma alíquota menor. Então, por isso que eu digo que tem que mudar o modelo mental de pensar a tributação futura, a forma de tributar futura, com o que a gente vê hoje. Hoje a gente está olhando só a origem. Muda o destino. Obviamente, quem está olhando aquele estado, aquele município que a alíquota é menor, obviamente eu vou procurar vender lá. E esse E estado tem um tende a ponto. crescer, é lógico, né? Ele tende a crescer, porque ele vai receber mais demanda de clientes, né? De gente vendendo lá, montando empresa lá, enfim, olha como muda, né? Totalmente a logística de empreender hoje em dia, tá? Então tem isso também, tem que pensar nisso, tá, gente? Não é só porque Exato. a alíquota lá tá menor, não vai vender, vai todo mundo querer ir para vender lá. Exato. Porque pode ser que o empresário fale assim: eu vou querer comprar por lá e depois eu faço o transporte interno, para onde eu quiser levar. Enfim, já comprei. Uhum. Concentra lá, vamos supor, a cidade X, a alíquota é menor, vou comprar lá. Porque, gente, às vezes você fala assim, mas é 1% mais barato. Gente, tem empresa que tem o Ah, custo é tão consolidado que o cara trabalha com 3 dígitos, 4 dígitos depois demais. do zero. Então, o cara tá. Se aquilo diminuir 1% da operação dele, você pode ter certeza que ele vai migrar toda a função dele para lá e ele se vira com o transporte. E aí, claro, você tem que fazer a conta, né? Se É, realmente vale a pena esse investimento, esse transporte, que às vezes ele economiza no imposto, mas gasta no transporte, enfim. tem que fazer Mas conta. a Solange falou um ponto muito importante. Às vezes não é porque a cidade vai ter uma alíquota menor que ela vai ser ruim. Pelo contrário. Importantíssimo esse ponto, Solange, gostei. Tem que fazer conta, gente. É mudança de modelo mental, tá, Felipe? Você tem que mudar. E não, eu digo muito, o pessoal da Receita, ele fala muito pra gente lá, diz assim, gente, fale com seus contribuintes que vocês têm que, não pode comparar o que é hoje com o que vem. Não pode. Não, mas hoje eu faço assim, eu tenho que tributar. Não, tem que esquecer e tem que realmente mudar o modelo mental com a reforma tributária em todos os aspectos. Por isso você tem que estar preparado para estudando, né, verificando, testando, simulando cenários para você entender essa lógica de como vai ser, tá? Perfeito, perfeito. O Amarildo colocou ok, mas Amarildo, também se você continuar com dúvida, pode mandar um e-mail, pode mandar um contato para nós, falar assim, pessoal, ó, na verdade, eu estava com dúvida nesse sentido, tal, e eu Isso, compartilho com a Solange e a isso. gente vai conversando, pode trocar os e-mails. Até aproveitando esse tema, é, antes de eu passar para a Solange, pessoal, mais alguma dúvida? Acredito que não, mas qualquer coisa vocês vão mandando. Mas, Solange, até aproveitando agora que eu falei isso, é, como a gente está caminhando para o final, eu vou passar agora a bola para você deixar seus contatos, deixar o contato da Controller. Fica super à vontade para o pessoal mandar dúvida, parceria, fica super tranquila. Pronto. Pessoal, mais uma vez agradecer, né? Se eu tivesse que resumir essa conversa em uma ideia central, eu diria que a reforma tributária ela não está criando apenas novas obrigações, porque nós vamos ter, tá? Pode esperar que nós vamos ter. E não está criando só entendimento de lei, ela está criando, na realidade, uma nova necessidade de coordenação dentro das empresas, tá? O mercado, ele já está percebendo, primeiramente, o fisco já percebeu que essa transição não se faz somente com a interpretação normativa, ela se faz com esse diagnóstico, com essa simulação, com essa governança, com essa tecnologia, com esse engajamento das áreas de negócio dentro das organizações, tá certo? Então, na prática,
é isso que a gente vem fazendo aqui na Controller, né? O Felipe tem todos os meus dados, os meus contatos, quem tiver alguma dúvida, né? A gente vem fazendo e olha que, assim, é um caso real, não estou especulando, a gente está fazendo isso na prática, isso vem acontecendo, não é fácil, mas é gostoso quando você faz, entrega esse valor, esse início sai da parte da gente, não do empresário, então é importante, gera esse relacionamento, essa confiança, e a reforma não é só fiscal, ela é de preço, enfim. E aí, quem enxergar isso cedo vai usar a reforma para gerar valor, né? Quem demorar, provavelmente vai ter que lidar com ela no modo reativo, ou seja, acompanhar o que já tem feito. Isso não é legal, tá? Então, assim, agradecer mais uma vez, fico à disposição. Espero a gente ter agregado aí esses métodos, essas práticas, que é o que a gente usa atualmente, né? Essas metodologias. Agradecer a Verity pela parceria, que a gente está aí junto nessa jornada. Graças a Deus a gente tem uma plataforma de compliance, uma plataforma de controle muito consolidada, porque realmente isso agregou valor para o nosso serviço, tá? Muito, muito, muito. O Felipe, o Vitor, o pessoal, o time todo da Verity, muito bom mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, Solange, eu que agradeço a parceria, agradeço as conversas. A gente já teve bastante conversa com vocês já sempre estão nos ajudando, sempre estão abertos a nos ajudar. Agradeço pelo tempo disponível, por trazer sua experiência para todo mundo que conseguiu participar. Pessoal, também avisando, esse webinar a gente vai também subir para o YouTube. Então, quem perdeu, quem quiser assistir de novo, quem quiser escutar, gostou das ideias, vai estar no nosso canal do YouTube. Eu não sei muito dizer o prazo, que daí com o pessoal do marketing, que eles fazem toda a preparação, mas acaba sendo uma coisa muito rápida aqui. Eu acho que até semana que vem já está online. E últimos recadinhos. Fiquem atentos. Então, semana que vem tem Verity Next. Então, para quem é usuário da plataforma, entrem, porque vai ter ferramenta nova aí, vai ter um breve momento aí do compliance. E aguardo vocês para o nosso próximo webinar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa semana a todos. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.